Eu estou lendo João 19, de 38 a 40, que diz: Depois disso, José de Arimateia, discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o concedeu. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. E também veio Nicodemos, que anteriormente foi ter com Jesus à noite, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é uso entre os judeus, para sepultarem. A Bíblia nos diz que 2 amigos vieram, tomaram o corpo de Jesus e enterraram. Um era José de Arimateia e o outro era Nicodemos. Sabemos que José de Arimateia era um homem rico, e não só era um homem rico, mas as palavras gregas usadas em certos momentos dizem que ele era um conselheiro ou era um senador. São as mesmas palavras gregas para descrever os membros do Sinédrio. Era um homem muito rico, com um status muito alto na terra de Israel, um senador membro do Sinédrio. Nicodemos era o mesmo Nicodemos sobre quem lemos em João capítulo 3, aquele que foi até Jesus à noite. Um homem que também era muito respeitável. A Bíblia diz que ele estava esperando pelo reino de Deus, esperando pela consolação de Israel. Esse era um homem que estava esperando pelo Messias. E agora Jesus veio, e esses 2 homens poderosos, ambos a propósito membros do Sinédrio, no privado discípulos de Jesus, no privado. Isso é uma coisa interessante, porque há pessoas que creem em Jesus, até mesmo hoje pessoas não sabem, por causa da sua posição, porque poria em risco as suas vidas, de alguma forma afetaria sua habilidade de testemunhar de outras formas. Eles tendem a ser mais privados sobre sua fé. Bem, José de Arimateia e Nicodemos, no privado, eram discípulos de Jesus. E José obteve o corpo de Jesus e, com a ajuda do seu amigo Nicodemos, eles então começam a sepultar Jesus. E a Bíblia nos conta a maneira como o sepultaram. Ela diz que eles o sepultaram com uma mistura de mirra, aloés e aromas, cerca de 100 libras. Agora ouça. Mirra era uma cara resina amarelada e adocicada, obtida de uma árvore com gosto amargo. Normalmente usada como química para embalsamar mortos, aloés era uma fragrância adocicada derivada dos sumos obtidos nas prensas com folhas de árvores do Oriente Médio, usados para limpar cerimonialmente, purificar, combater o terrível cheiro do cadáver ao se decompor. Como a mirra, também era muito caro e muito raro. Ainda assim, a Bíblia diz que Nicodemos trouxe uma mistura dessas substâncias, uma mistura tão volumosa, cerca de 35 litros. Agora ouça isso. O custo para Nicodemos por essa oferta de amor deve ter sido estratosférico, porque essas substâncias eram muito caras. Apenas um homem rico poderia comprar uma combinação tão grande de substâncias tão caras. Nicodemos obviamente queria cobrir completamente o corpo de Jesus, então ele não poupou gastos ao preparar o corpo para o sepultamento, demonstrando seu amor intenso por Jesus, mesmo no fim. E João continua no verso 40, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, com essas especiarias, segundo os costumes judaicos de sepultamento. A palavra para linho é a palavra grega, que descreve uma manta feita de material muito fino e extremamente caro, que era fabricada principalmente no Egito. As pessoas nobres da época pagavam preços muito elevados para comprarem roupas feitas para suas esposas do mesmo material. Mas esse material primariamente era usado para sepultar mortos. Quando Lázaro veio para fora do túmulo depois de ressuscitado por Jesus, a Bíblia diz em João 11:44 que ele estava envolto, mãos e pés com faixas e o rosto envolto num pano. Isso mostra que Lázaro foi envolto com bandagens feitas de tiras do material, muito diferente do sepultamento de Jesus. Jesus foi sepultado como nobre.